pessoal, espero que estejam em paz e com saúde. Na última atividade, vocês analisaram algumas situações que podem ocorrer no cotidiano das cozinhas, considerando o período da pandemia e as recomendações do FNDE e do Caderno de Orientações de Guarulhos. Selecionei algumas imagens para comentar com vocês um pouco. Bom, essa imagem nós começamos pelo básico e perguntamos o que era indispensável utilizar nessa situação. Indispensável é a máscara facial, que deve ser utilizada em todos os momentos, inclusive durante o preparo. Deve ser trocada a cada 3 horas em média e se ficar úmida é só trocar antes. O Face Shield, que é aquele escudo facial, é uma medida complementar e pode ser utilizado, mas precisa ser avaliado se não vai atrapalhar mais do que ajudar, porque tem o vapor das panelas, por exemplo. Se for utilizado, precisa ser higienizado antes e após o uso. As luvas descartáveis de plástico ou de látex jamais devem ser utilizadas no momento de preparo. Elas podem derreter com calor, por isso que não tem nessa imagem. E essa imagem fofa? Nós decidimos colocar sobre o uso das máscaras faciais em crianças também, porque percebemos que essa é uma preocupação de vocês. Os alunos menores de 2 anos não devem utilizar máscaras devido ao risco de sufocamento. De 3 a 5 anos, as crianças não devem ser obrigadas a utilizar, mas convém a orientação dos adultos para que entendam como utilizar de forma adequada. Temos que considerar a dificuldade de permanecer com a máscara e o quanto pode aumentar o risco de contaminação, porque elas tiram, trocam, colocam as mãozinhas, enfim. De 6 a 11 anos, as crianças já possuem mais entendimento e fica mais fácil a utilização adequada. Ainda assim, a orientação e a supervisão de adultos é necessária. Agora, para os maiores de 12 anos, sempre deve-se utilizar as máscaras. E fiquem tranquilos, toda a equipe escolar estará envolvida nisso, não são só vocês. Bom, e nessa outra imagem? O que vocês acham? O uso de luvas látex nessa situação evita a contaminação? Na verdade, a situação em si está inadequada, toda ela. Tanto a carne como as hortaliças estão crus, porém a carne ainda passará por cocção e a salada será consumida dessa forma, crua mesmo. Então a contaminação cruzada pode ocorrer pela bancada, proximidade entre os alimentos e também o compartilhamento dos utensílios, aí no caso a faca. As luvas não impedem a contaminação e podem inclusive favorecê-la. E também tem outra coisa, nós não podemos esquecer que as luvas para cortes são a de malha de aço e não a de látex. Então está tudo errado. Agora, ainda falando sobre o uso de luvas, nessa imagem que nós colocamos, elas jamais substituem a necessidade da higienização das mãos. E isso vocês já ouviram bastante de nós. Agora, essa outra imagem nós colocamos para reforçar o que é a etiqueta respiratória que todos nós devemos seguir. Bom, nós não devemos usar as mãos para proteger a boca ao tossir ou espirrar. A boca deve ser coberta com um lenço, preferencialmente, ou com a parte interna dos braços. E as mãos sempre devem ser higienizadas após espirrar ou tossir. Agora, essa outra imagem, vamos lá, pessoal, eu quero que vocês visualizem novamente e tenham em mente que a solução clorada precisa estar na ponta da língua, tá? Então, a diluição de 1 colher de água sanitária para 1 litro de água é para a higienização de utensílios. Além disso, equipamentos e superfícies que têm contato com alimentos. Quando não houver o contato com alimentos, a diluição é de 2,5 colheres de água sanitária para cada litro de água. É uma diluição maior, ou melhor, vai estar com mais água sanitária. Nesse momento, nós não temos hipoclorito de sódio, então nós utilizaremos a água sanitária para a solução clorada. Porém, quando e se tivermos o hipoclorito, a diluição deve ser conforme a orientação do fabricante. Agora, olhem essa imagem. O que deveria ser feito no recebimento dos hortifrutis? Nós já falamos sobre isso também. Os alimentos podem ser higienizados ou caso não haja essa possibilidade devido à correria, horário de entrega ou até falta de pessoas suficientes para receberem,
eles devem ser acondicionados em sacos ou caixas plásticas com tampa para posterior higienização. Mas se ainda assim não for possível fazer isso na hora, as caixas com os alimentos podem permanecer em uma sala separada para esse fim, fora da cozinha, até o momento que se possa armazenar realizando o procedimento correto. De qualquer forma, como vocês já sabem, as caixas não devem ficar diretamente no chão, como tá mostrando aqui na imagem, tá? Deve ficar sempre sob pallets de altileno. Bom, vamos para essa imagem aqui do estoque. Com certeza vocês bateram os olhos e já viram que nada está correto, né? Então tem caixas de papelão, objetos que não pertencem ao setor, pallet de madeira, ovos nas bandejas, uma parte com plástico, outra sem, enfim. Independente da pandemia, tudo isso já estaria errado. E outra coisa, no armazenamento é importante que quando vocês retirarem da caixa de papelão e passarem os produtos para caixas de altileno, prateleiras ou sacos plásticos, tomem cuidado para que esses produtos mais sensíveis não sejam amassados ou as embalagens primárias, que é aquelas que vão direto com o alimento, né, estão em contato direto, não abram, tá? Então evitem o excesso ou empilhamento de muitas unidades. Bom, vamos agora para essa outra imagem, que é sobre a organização da geladeira. O que vocês acharam sobre isso, né? Porque a gente vê aí sacolas de mercado, alimentos sem identificação, excesso de produtos, produtos pessoais e da alimentação escolar misturados. Então, vocês percebem como a circulação de ar está prejudicada nessa geladeira? Nesse caso, temos que trabalhar com prioridades de armazenamento. As batatas, por exemplo, que preencheram quase todo o espaço, não precisam de refrigeração, né? O empilhamento adequado e a circulação de ar apropriada na câmara fria ou na geladeira ou no freezer ajuda a diminuir as oscilações de temperatura. Então é importante que tenha essa separação e tenha esse espaço para os alimentos. Relembrando que no armazenamento em geladeira tem que observar a seguinte ordem. As prateleiras superiores são os alimentos prontos para consumo devidamente cobertos e identificados. As prateleiras do meio são os alimentos semi-prontos ou pré-preparados, tampados, identificados também. E as prateleiras inferiores, que são aquelas lá de baixo, alimentos crus, né, carnes, verduras não higienizadas, etc., separados entre si e de outros produtos. Então, se for colocar, por exemplo, uma carne descongelando, não pode colocar junto com a verdura. A gente não tem essa situação na escola, não é uma situação comum. Mas nós sabemos que é necessário colocar verduras, legumes, né, semi-processados. Então, sempre identifiquem e deem esse espaço para eles circularem o ar, né, entre eles. Agora, essa imagem aqui, que ainda é da geladeira, né? É da nossa realidade, né? É de uma escola da rede e nós colocamos para reforçar ainda mais a questão do armazenamento adequado. Nesse caso, a caixa de papelão que está aqui corresponde à embalagem secundária, ou seja, em hipótese alguma, deveria estar na geladeira. Ela deve ser descartada, como eu já falei para vocês, tanto no armazenamento sob refrigeração quanto em estoque seco. No caso do leite fermentado, que é aqui que está no meio, a embalagem plástica corresponde à secundária e até poderia ser higienizada, né? E o produto armazenado como está. Só que nós temos um problema nessa embalagem, ela tem buracos nas laterais. Então ela vai precisar ser descartada e as embalagens primárias, que são os próprios potinhos, devem ser higienizados antes de serem colocados na geladeira. Sacolas de mercado, pessoal, não devem ser colocados na geladeira nunca, tá? Bom, como ocorreu isso, a nossa orientação foi para tudo ser retirado, a geladeira higienizada e o procedimento correto realizado, tá? E aí a gente vai para essa imagem aqui que nós colocamos, nós já falamos no vídeo anterior, e aí nós colocamos para reforçar, né? No caso dos ovos, qual o procedimento correto? Os ovos não devem ser lavados, pois já passaram por uma pré-lavagem na indústria e a casca é porosa, né? Então pode favorecer ainda mais a contaminação. Se eles estiverem muito sujos, devem ser lavados antes do uso somente, mas caso estejam assim tão sujos, nós pedimos que vocês avisem, por favor, porque aí as providências adequadas vão ser tomadas junto ao fornecedor.
Então, o que deve ser feito nesse caso? É descartar a embalagem secundária, que seria a caixa de papelão, e proteger os ovos em caixas fechadas ou plástico filme, caso seja recebido na bandeja mesmo, né, com filme plástico, não precisa retirar os ovos, tá? Higienize essa embalagem plástica com álcool ou solução clorada também, o álcool a 70%. Bom, aqui mudando agora de imagem, nós também, de uma das nossas escolas, né, nós quisemos mostrar que os pratos não devem ser porcionados com antecedência e empilhados. E nesse momento vocês devem estar assim perguntando, mas Cris, como a gente vai fazer isso, né? Gente, essa é uma situação que já deveria ser evitada antes, mas devido à correria, vocês acabam fazendo. Isso facilita muito a propagação de micro-organismos, né? O que tem que ser feito? Tem que ser dado diretamente para a criança, porcionado na hora, ou para a pessoa que vai dar para a criança, caso eles estejam sentados, tá? É importante o uso de máscaras faciais e o não compartilhamento dos utensílios, então precisa se organizar para isso. As luvas descartáveis podem até ser utilizadas, mas elas não são obrigatórias e não substituem a higienização adequada das mãos, tá? Agora a gente vai para essa outra imagem, onde mostra os talheres, né? Os talheres até então ficavam condicionados em caixas de altileno ou essas de inox, mas não deve ser assim, tá? Os talheres devem ser entregues diretamente nas mãos dos alunos e acondicionados em recipientes fechados com tampas, ou seja, não devem ficar expostos para eles pegarem. Se expostos, conforme essa imagem, ficam mais suscetíveis à contaminação por micro-organismos suspensos no ar. Também não conseguimos garantir que as mãozinhas deles estarão adequadamente higienizadas. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Continue se cuidando, usando máscara facial, evitando aglomerações. Faça isso por você, pelos que você ama e por toda a nossa sociedade. Um grande abraço e até mais!